Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Estou hoje com o Sérgio, tá? Eu vou passar a palavrinha para ele daqui a pouco, mas vamos explorar um pouquinho. Sérgio, cara, eu fui pesquisar sobre você, tá, Sérgio? E, cara, um grande executivo, certo? Um estrategista de negócios, se eu posso falar assim, eu coloquei uma nomenclatura que é um confortável no desconforto, né? Que eu acho que é muito essa nossa vida de líder, enfim, nesse mundo, né? Mas deixa eu conhecer um pouquinho mais do Sérgio. Quem é você? Como você se define? Fala um pouquinho aí pro pessoal. Beleza, Cris. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E não sou nada disso que você falou, cara. Sou um cara normal. Acho que assim, bom, eu me definiria assim, eu sou pai de duas meninas lindas, casado aí há 15 anos com a minha esposa. Sou paulistano. Eu moro em São Paulo hoje, mas assim, eu morei 13 anos nos Estados Unidos, né? Sendo 5 no Vale do Silício, em São Francisco. E morei também 5 anos em Uberlândia, bom falar também. E, puta, eu vim de uma família de classe média. Meus pais são ainda, né, tão ainda nativa, né, assim, professores, trabalham com pesquisa, né. Minha mãe trabalha na USP e tal, com pesquisa, um instituto de pesquisa. E acho que sempre eles economizaram para poder pagar a educação dos filhos, né. Então eu sou o menor de três irmãos, né. Aliás, de quatro irmãos agora. É, mas, é, mas foi assim, cara, assim, eu sou um cara bem normal, bem, puta, simples, cara. Eu gosto muito de não ter muita coisa, não ter muita frescura, assim, sabe? Eu tenho uma visão muito clara. Hoje, né, eu tive a oportunidade de morar fora, depois eu falo um pouquinho da minha trajetória, mas voltar para o Brasil é muito legal, cara, depois de muito tempo que você fica fora, né? Eu sei que você também teve experiência aí de morar fora, né, Cris? Mas eu valorizo muito o que a gente tem no Brasil, cara, apesar das dificuldades e tal. E hoje eu lidero aí a Udemy, né, que é uma empresa de cursos online, né, que também tem um apelo muito forte para quem quer, né, quem quer criar um curso e ganhar dinheiro e tal. Mas é isso, cara. Eu sou um cara muito simples, com uma trajetória muito legal, tive muita sorte na vida e estamos aí para conversa. Boa. Eu sou um fã da Udemy, né, cara? Eu já fiz vários cursos na Udemy. Eu acho que é uma proposta bem interessante, assim, de valor mesmo para mim. Eu sou um usuário da Udemy mesmo. É, Então, enfim, super legal isso. Vamos falar um pouquinho de visão de mundo? Eu queria começar isso com você, porque eu tô curioso mesmo. Então, cara, qual que é a sua visão de mundo? Você falou, né? Você já trouxe algumas coisas. Um cara simples, que valoriza a vida, a família, etc. Mas qual que é a sua visão de mundo? O Sérgio é religioso? O Sérgio é cético total? Por que que a gente, sabe, tá aqui? Qual que é a sua visão, assim, se você pudesse explicar? Não, legal. Primeiro que, assim, contar uma história que eu, quando tinha 20 anos e pouco, estava no meio da faculdade, né? Eu tranquei tudo e fui de mochila para a Europa, né? Então, assim, eu economizei grana, fazia estágio e tal. Então, assim, eu guardei dinheiro para poder fazer essa experiência e tal. E, tipo assim, cara, eu acho que... Então, eu tive uma visão, desde cedo, assim, de que o mundo não é muito diferente, sabe? Você tem muito para aprender de línguas, de culturas e tal. Mas eu acho que essa experiência que eu tive lá atrás me trouxe, assim, um lado de que a gente vê a vida de uma maneira mais simples, né? Assim, puta, você tem que comer, você tem que sobreviver, você tem que dormir, você tem que estar perto dos seus seres queridos, né, e tal. Então, não sei, para mim foi uma coisa muito legal essa viagem que eu fiz quando eu tive a oportunidade lá, quando eu tranquei a faculdade. E quando eu penso na minha visão do mundo, que você perguntou e tal, assim, eu vejo assim, eu acho muito interessante, cara, que se você vê um bebê, né, ou uma pessoa, uma criança muito jovem, né, assim, que está ainda muito frágil, sei lá, você tem que trocar fralda, tem que ir no banheiro, você tem que, sei lá, quando a gente é muito novo na vida, né, um bebezinho, uma criancinha, se parece muito com quando uma pessoa é muito de idade, né, um idoso, né, que, poxa, que já não pode caminhar, que tem que ter uma bengala e tal. Então, para mim, cara, a vida, ela é um pouco um ciclo, cara. Você vai voltar para o mesmo lugar que você veio, por mais que você tenha, assim, um monte de coisas que a gente tem fases na vida que você vai querer, lógico, né, uma proteção, um emprego, um cargo bacana, um carro, coisas materiais, mas a gente vai morrer, cara, pelado do mesmo jeito que a gente veio, né? Então, assim, o jeito que eu olho, assim, o mundo e a visão que eu tenho é muito
você se autoconhecer, né? Eu acho que assim é um constante, a vida assim é um constante movimento para você fazer uma introspecção do que eu sou bom, o que eu sou ruim, o que eu preciso melhorar. Eu estou fazendo um bom papel como pai, como irmão, como amigo e tal. E através dessa descoberta, né, que não é uma coisa simples que você vai encontrar em 1 ano, 2 anos, vai demorar para ter essa percepção. Eu acho que você vai se encontrando e vai chegando nesse final de caminho, que é virar um velhinho, né, e tal. Porque assim, o velhinho ele fala o que quer, cara, ele não tá nem aí. A criança também, a criança é super espontânea. Então assim, a minha visão de mundo é um pouco essa, assim, muito de bens não materiais, né, de você deixar um legado, né? Então assim, eu tenho 2 filhas, assim, depois que você tem filhos, você tem uma visão diferente do mundo, né? Que é um pouco assim, eu acho que quando a gente é solteiro, quando a gente é sem filhos, você é muito egoísta, no certo sentido. Você pensa só no seu umbigo, né? De repente você tem uma criança com puta, uma vida pela frente, que ela te vê como um ídolo, né? E de repente assim, poxa, a minha prioridade mudou, né? Então, eu acho que a minha visão do mundo é essa constante descoberta entre o que você tem que deixar para o futuro, né, para quando você não vai estar aqui mais, e para esse momento que você vai se redescobrir como uma pessoa dependente, um bebezinho de novo, né, que é um velhinho, e falar assim, poxa, o que eu fiz, né? O que eu trouxe? Eu tô com a consciência tranquila, né? Eu sou uma pessoa que eu me orgulho, né? E do lado religioso, assim, espiritual, assim, eu sou um cara muito espiritual, eu gosto eu não sou um religioso de ir na igreja, assim, constantemente, mas assim, eu me considero muito, eu gosto de ir em igrejas por exemplo, rezar e pensar né, fazer uma introspecção e tal. Então, eu sou um cara, assim, acho que tenho tido mais esse lado mais de espiritualidade também. Perfeito. E eu sei que é uma pergunta é, talvez meio boba, parece. Eu acho que as perguntas simples normalmente são as melhores. Então, por que você se dedica tanto, assim? Porque, cara, vamos lá, né? A gente está falando de negócios, é difícil, exige um esforço, exige uma dedicação, aprender, evoluir, horas de vida, né? Hoje, por que você faz o que você faz? Assim, é para deixar um legado? É para sentir que você está sendo útil de alguma forma? Enfim, é ganhar, é se divertir? Qual que é a sua linha de pensamento? Não, legal. Eu acho assim que a gente quando, bom, eu já sou um pouco mais velho, tá? É bom dizer isso também, né? Mas eu acho que a gente está sempre, eu tenho 40 e poucos anos, tá? Só para dar um contexto. Eu acho que a gente sempre tenta buscar coisas que são mais próximas e que são necessárias, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter um salário, eu tenho que pagar minhas contas, né? Então, assim, você tem uma constante busca de motivações suas para um objetivo comum, né? Eu acho que, né, isso acontece. Responsabilidade mesmo, né? Responsabilidade. Exatamente, é. E aí, assim, quanto mais você vai crescendo na carreira e tal, e você vai, né, talvez assim, cada vez você quer mais e tal, eu acho que o que vai acontecendo naturalmente, se você tiver, né, esse espírito de buscar o que você quer e tal, você vai tendo mais opções, né? Então, assim, você pode, talvez, né, num primeiro momento, puxa, eu preciso ter um emprego, vai, estou desempregado, preciso ter um emprego, beleza, qualquer emprego é bom. Aí depois que eu tenho emprego, eu falo, pô, peraí, eu posso ter esse ou aquele emprego. Então, assim, você começa a ter algumas opções, né? E eu acho que na vida a gente tem que buscar essas bifurcações, né, que você faz, né? E eu tive muita sorte, também muito esforço do meu lado para poder estar hoje num cargo bem de liderança, vamos dizer assim, né, e tal. E é lógico, eu não trabalho só por inspiração, eu trabalho também para poder pagar as contas e tal, né? Mas eu acho que assim é interessante a gente poder, na medida que a gente vai avançando na carreira, de ter essas opções, né? Então assim, eu sei que assim essa geração de milênios é muito focada em propósito, né? Então assim, poxa, eu nunca trabalharia numa empresa que, sei lá, vende cigarro, sei lá. E eu acho que está super certo, cara. O máximo que você puder definir esse padrão que você quer para sua vida, para os seus valores, é muito importante. É, e o mais normal assim, é que você vá escolhendo, né? Quer dizer, nunca uma decisão que você toma agora, ela é para a vida inteira. É uma fase, né? Assim, eu acho que a gente tem também muito aqui do seu canal é assim, nós estamos no momento que somos sei lá, um executivo, somos um gerente, um supervisor, mas
cara, isso é um cargo, daqui a pouco vai mudar, você vai estar em outra, né, outra empresa, outra pegada e tal. Então, assim, onde eu estou hoje, poxa, eu tenho eu adoro o que eu faço, eu faria isso de graça até, né, aquela coisa de o trabalho, ele começa a ser uma coisa quase que não é um trabalho se você faria de graça, né, então, assim, isso é uma coisa muito legal das pessoas pensarem também, assim, o que que você faria de graça, né, que eu acho que aí é um pouco aquela coisa, assim, se eu, tem como é que é? Se eu trabalho no que eu gosto todo dia, eu não trabalho, né? Coisa assim, Sim. uma frase aí que eu não lembro agora. E é um pouco por aí. É óbvio também, assim, seria hipócrita falar assim, não, só trabalhe no que você gosta. Não, também a gente sabe que tem, né? Você tem É que desafiador, galgar, tem problemas para resolver. com certeza. Mas, assim, eu acho que o importante, assim, é você trilhar um rumo, né? Você saber o que você quer na vida. Talvez você não vai saber muito bem o que você quer, mas saber o que você não quer, né? E você vai tomando essas decisões, né? Tipo, eu vou para cá, depois eu vou pensar em outra mudança e tal. De repente aparece uma coisa super legal que eu vou fazer, que é legal. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com educação, né, que é onde eu trabalho hoje, tecnologia com educação, que é fantástico e tal. Mas eu nunca pensava lá atrás, quando eu comecei, que eu iria trabalhar aqui numa função super bacana, entendeu? Então você tem que, talvez, assim, subindo degrau a degrau e vendo as opções que você tem para poder fazer essa jornada, né? Sabe o que que eu estou encontrando em comum dos entrevistados que eu converso? É uma coisa que a minha geração tem muita dificuldade, cara, que é o seguinte: paciência, paciência, né? Então, pelo que você está me falando, é que a gente vive numa sociedade que vende muito o imediato, né? O sucesso da noite pro dia, o cara que a startup que do dia em um ano só que a realidade, em sua maioria, é que são blocos, né? E aí quando tem essa mudança, ela acontece repentinamente, mas na verdade foi toda uma construção, né? De carreira, enfim, de autoconhecimento, né? Como que foi para você assim, essa questão de autoconhecimento? Foi uma coisa que você foi se observando? Tem alguma prática que você costuma fazer no seu dia a dia de se observar, de feedback entre pessoas? Alguma coisa específica? Eu acho assim, primeiro, né, a gente tem essa ideia, né, de puta, vamos fazer um plano da minha vida e tal, o que que eu vou fazer e tal. E na verdade, assim, é importante você errar muito, né? É importante você, puta, cair num emprego que é um mico. Puta, eu já tive várias situações assim, cara, que, puta, eu pegava ônibus para trabalhar, 1 hora e meia para chegar lá no trabalho, aí o cara era filho do dono e tal, me tratava mal. Puta, assim, aconteceu muito. Mas, assim, isso é importante porque te faz levar para o próximo, né? Quer dizer, então, assim, o que é bonito se te chegasse assim quando você for jovem, falar assim, olha, faz isso aqui que você vai dar certo, pum, 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 acho que não teria graça, né? Quer dizer, eu acho que o importante é você ter dar cara para bater e você vai ter várias situações que vão te levar a entender o seu percurso, né? Então, assim, no meu lado, assim, o que que eu tento fazer, né? Porque, assim, eu tento ter um pouco de disciplina para ver assim o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que entregar, como que eu fui bem ou mal nas coisas que eu fiz, né? Então assim, eu tento fazer eu acho que assim todo o processo de aprendizado, né, ele leva um pouco você definir metas, ver como é que você performou e fazer uma autoavaliação e uma autocorreção, né? Então, por exemplo, eu tenho eu começo a semana definindo o que eu quero fazer, assim, de tipo de goals, né? Putz, vai ser um dia bom se eu fizer tudo isso aqui e tal. Então, assim, super imediatista, assim, super de curto prazo. E logicamente, assim, depois de alguma reunião, alguma coisa que você fez, puta, você fala assim, puta, não fui bem, me devia ter feito isso, devia ter feito... Então, assim, você vai aprendendo, vai incorporando, né? Então, eu tento fazer um pouco disso no meu dia a dia, basicamente. Legal. Isso é uma virada de chave para mim, tanto na empresa quanto na vida pessoal, que é o seguinte: tá, eu estou buscando o sucesso, né, da minha semana, estou buscando o sucesso do meu dia. Tá, o que que define isso um sucesso? Basicamente essa é a pergunta, né? E é game changer, assim, muda mesmo, assim, a visão. Porque parece besta, é uma coisinha ou outra, mas não, cara, faz muito sentido ter os objetivos da semana. E normalmente são coisas simples, né, que fazem a diferença. Isso que eu acho engraçado, cara. A gente às vezes deixa de fazer o básico, né? Eu vou entrar nisso daqui a pouco, que é sobre estratégia e implementar aquilo que a gente
tá pensando, né? Que eu acho que é um baita desafio em sua maioria. Mas vamos falar de... Eu li no seu LinkedIn, você se considera um generalista estratégico. O que você quis dizer com isso? Bom, eu acho, e assim, para dar um pouco de contexto, né? Eu trabalhei em várias indústrias, né? Então, assim, trabalhei em meios de pagamento, trabalhei em call center, trabalhei em startups e tal. E uma coisa assim que eu percebi, na medida que você vai ficando mais velho, né, é que muito do que você está fazendo hoje, né, e a gente fica às vezes muito preso a uma indústria, né? Sei lá, você trabalha com banco, você trabalha em banco. Putz, eu só vou ver notícias de banco e tal. Só que se você pensar um pouco mais fora da caixa, assim, pensar um pouco mais de longe, o que você faz num banco, cara, você pode fazer num comércio, num varejo, você pode fazer, sei lá, numa empresa de tecnologia, né? Eh, e eu acho assim que para mim, por essas mudanças que eu tive na minha carreira, eu acabei meio que colocando isso até para meio provocar um pouco no LinkedIn, para assim, para tipo, puta, não me veja como um especialista numa área X, né? Me veja como uma cara que pode, se você me falar, poxa, você quer trabalhar numa empresa totalmente diferente? Poxa, talvez sim, né? Então, assim, eu acho que foi um pouco uma estratégia para abrir um pouco os horizontes, né? Mas também, assim, para dizer que a gente tem uma cultura, até acho que nem é só da pessoa, assim, o próprio mercado, às vezes te rotula, né? Fala assim, não, pô, o fulano trabalhou a vida inteira em banco, ele é banco, então, assim, não pode mudar, né? Então assim, eu acho que é uma concepção errada que existe, né? E às vezes até a gente fica meio preso nisso, né? Não, não, eu só todo meu network é em banco, tal, eu só tenho que ficar em banco, né? E na verdade você tem um mar de oportunidades, né? Por que não? Por exemplo, assim, se você falasse para mim há 10 anos atrás que eu ia trabalhar com educação, eu falava assim, puta, como assim, cara? Eu não tenho a menor capacidade, né? Não conheço nada e tal. E hoje eu estou numa empresa de educação, de tecnologia e tal. Então foi uma provocação, acho que eu fiz para mim mesmo, para colocar assim de que, puta, é, o que tiver aí, eu acho que a gente, né, todos nós temos habilidades, né, porque é uma coisa que a gente também, no que eu faço, assim, a gente acaba pegando, assim, por exemplo, quem é o Cris, né? O Cris é um cara que é bom de vendas, é um cara de bom relacionamento, é um cara apresenta bem, é um cara que conhece, sei lá, matemática financeira e tal. Então, assim, na verdade, o que você faz no seu dia a dia, você pode quebrar em habilidades, entendeu? Que é o que realmente importa. Então, assim, é, a gente tende a ver o pacote, né? Não, não, o Cris é o cara de vendas de não sei o que lá. Não, o Cris é bom nisso, 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 que você pode ter uma aplicabilidade universal, né? Então, acho que foi isso que eu quis dizer. E eu acho que, assim, cada vez mais, existe uma tendência que cada vez mais as pessoas vão trabalhar por projetos, né? Então, uma coisa que eu acho que cada vez mais as pessoas vão falar, pô, quem que é o Cris, ou quem que é o Sérgio, vão falar mais, você sabe fazer tal coisa, você sabe fazer tal projeto, você já fez isso? E aí você fala, fiz, né? Então, você vai te abrir portas para outras coisas também. Interessante. Essa é uma discussão bem corriqueira, assim, no meio das startups, etc., que é o seguinte, será que eu me especializo? Então, o que você diria, olhando para a pessoa que está ouvindo aqui, que está construindo uma carreira, etc., seria o ideal? Porque tem isso, né? Eu preciso ter algumas habilidades em que eu que eu domino, talvez mais do que outras, né? Mas como que você faz esse balanço, assim? É, ou não, ou eu vou ser programador, então eu tenho que me aprofundar o máximo possível em uma linguagem específica e ser o especialista que domina toda aquela linguagem. Como que você olha para isso? É lógico que um cargo de liderança é importante, né? Essa soma ela é mega muito importante, não é? Porque você tem que ter uma visão estratégica, uma visão macro de tudo que está acontecendo. Mas para uma pessoa que está construindo a carreira, assim, o que você acha que é um caminho bacana assim, a pensar sobre a carreira? Legal. Eu acho assim, né, que é importante primeiro você saber o que você quer fazer, né? Assim, qual que é a sua inspiração, o que que você gosta, né? O que que te inspira, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro passo, né? E depois ver essas profissões que você quer fazer, né? E começar a entender o que que eles estão pedindo, né? Então, assim, poxa, eu quero ser um UX designer, sei lá. O que que pede, né? Qual que é, pô, eu vou trabalhar no Nubank. O que que eles estão pedindo para um UX designer do Nubank? Ah, então tem isso, tem isso, tem isso.
Aí você fala assim, poxa, tá pedindo, sei lá, analisar dados, né? Poxa, eu tenho analisar dados? Não tenho. E aí é um pouco assim, aquela coisa, né? O quanto que eu tenho que investir para ser um bom gestor de dados, né? Eh, então assim, o que eu acho que é importante assim é cada um eh, eh, primeiro assim ter esse entendimento de habilidades, né? O que que é para o que eu quero, né? Então o que eu quero, se eu por exemplo, assim, quero ser um cara super criativo de uma agência, o que que eles pedem lá? Tem um monte de coisa que está lá, tá lá nas vagas, né? Tá descrevendo lá. E eu acho que assim, aí você tem que fazer então assim, você sabe o que eles estão pedindo. Então assim, você tem que fazer uma autoavaliação sua, né, que é uma coisa super difícil, né? Porque você fala assim, o que que tem que aprender? O que que eu tenho que aprender, né? A maioria das pessoas não sabem, né, o que que ela tem que aprender, porque assim, nunca me pediram nada, né? Eu tô indo meio que no fluxo aqui, né? Nunca, né? Você não sabe o que que isso é bom, o que que isso é ruim e tal. Então assim, a primeira coisa é definir o que que você quer fazer. A segunda é você entender do seu lado o que que isso é bom, né? Poxa, eu sou bom nisso, nisso, nisso. Puta, analisar dados, eu sou péssimo, preciso melhorar. Então você tem que trabalhar esse lado, né? Então assim, eu acho que tem um lado de esforço também, né? Nunca vai estar tudo prontinho, olha aqui, ó, paga para você e tal. Não, você tem que trabalhar esse lado. É, e às vezes assim é um preço que você tem que pagar. Poxa, você quer ser um UX designer? Cara, você vai ter que aprender dados. Então assim, senta na cadeira, você vai ter que treinar todo dia, 2 horas, faz um curso, faz alguma coisa, vai para uma Faz um faculdade, e curso na tal. Udemy. Faz um curso na Udemy, exatamente. Então assim, eu acho que tem esse lado assim de primeiro, o que que você quer? Segundo, como é que eu tô? Como é que eu preciso ser, né? Cara, e ralar, né? Eu acho que assim, e mesmo ralando, né? Quer dizer, vamos dizer que, puta, eu consegui ter lá os dados e tal, eu sou um cara bom de dados. Mesmo assim, você vai ter que competir com outras pessoas, né? Então, assim, é um processo que depois continua e tal. Mas aí você vai para, de repente, você tem que fazer uma estratégia, tipo, vou para uma empresa que tenha isso, que eu vou poder aprender, que eu vou poder, né, dentro da empresa me mexer e tal. Então, você tem que trabalhar com várias frentes, mas, assim, eu acho que o importante é você fazer essa autorreflexão do que você é bom, poder ter essa inspiração do que você quer, né, e ir atrás dessa jornada, né, que é longa. Faz muito sentido. Parece, eu percebo que quando você fala, parece que é meio óbvio, né? Assim, até para o que você está falando. Mas para quem está ouvindo, cara, para mim faz muito sentido. Porque é olhar o que tem no mercado, onde eu quero, o que eu quero me tornar, ver ali as habilidades, fazer uma autoanálise e partir para, né, fazer um curso, estudar e se desenvolver. Não tem muito segredo. É, vamos falar agora, beleza, a gente falou, normalmente a gente já até tem uma noção do que a gente precisa fazer, né? E a estratégia está aí para isso, as pessoas desenham uma estratégia, que é extremamente importante, só que eu chego na hora de executar e, cara, é a mesma coisa com a dieta. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, ir na academia, comer menos carboidrato, enfim, todo o plano ali que eu tenho com a nutricionista, só que chega na hora de fazer, cara, putz, aí lascou, né? Como que você faz a gestão disso? Qual que é a sua visão de implementar, de execução, né? Além de ter a estratégia desenhada? Você tem alguma dica, enfim? Acho que assim, acho que na execução você tem que planejar que vão ter momentos de falha, entendeu? Assim, e eu acho que assim, a frustração que você pode ter em alguns momentos de falha pode ser maior do que o quanto você queria, né, chegar naquele objetivo. Então, assim, eu acho que aí, assim, se você desistiu, talvez não era algo que era tão importante assim para você, né? Quer dizer, eu acho que e a gente tem existem vários estudos aí de neurolinguística que o cérebro vai jogando contra, né? Ele fala, puta, não faz não, faz agora, deixa para amanhã, tal. A gente tem um sistema, né, que vai sempre, é, às vezes dá né, uma postergada, assim, né, assim, vai deixar o objetivo para depois, né? Então, assim, eu acho que assim, também não acho que não tem que ser uma estratégia super assim dolorosa, sabe? Assim, eu acho que a gente não pode também ser muito cruel com a gente mesmo. Eu não fui lá e agora tá tudo errado. Também acho que é ruim isso, né? Você tem que ter uma harmonia com o seu corpo, com o que você quer e tal. Então, assim, eu acho que achar um balanço assim de, poxa, eu tenho um plano para chegar em tal lugar. Esse plano tem que ser relativamente factível, né? Então, assim, se você fizer uma coisa muito complicada, puta, eu quero perder 10 quilos em uma semana.
cara, não vai acontecer. Então, assim, você vai se frustrar. Então, fazer um plano um pouquinho mais atingível, né, acho que é importante. Você considerar nesse plano que agora, puta, pode ser que terça eu não vou, quinta eu não vou, tal, na academia, sei lá, tem algumas formas de você talvez perder, mas continuar ainda no eixo para você atingir. E tentar, assim, eu acho que muito do ser humano, né, assim, é tentar estar numa harmonia, né, você não pode ser uma coisa, assim, dolorosa, uma coisa, assim, muito, poxa, isso aqui eu vou ter que parar tudo que eu faço para fazer e tal, assim, o preço que você está pagando para fazer alguma coisa, assim, para executar bem, ele não pode ser uma coisa muito que você vai abrir mão de tanta coisa, sabe, assim, senão eu acho que ele está um pouco errado, né, assim, sei lá, eu, pelo menos, eu não acredito que seja uma coisa, assim, muito, E eh, né. isso tem a ver com uma mentalidade mais de longo prazo também, você não acha? De fazer as coisas pensando um pouquinho mais no longo prazo, assim, ao invés de ser aquele desespero. Exatamente, exatamente. Às vezes, puta, eu tenho que perder 10 quilos em uma semana. Por que não 5 em 3 meses? Por que não fazer uma coisa mais, né, calma e tal? Então eu acho que exatamente o que você falou, às vezes tem a ver com você definir goals muito agressivos para algo que não pode ser, né, realizável, né? E assim, eu acho que todo mundo tem que sentir os sinais do seu corpo, né, da sua vida, sei lá. Será que vale a pena isso? Será que eu me forcei demais? Será que, Hum, poxa, eu tô nesse projeto, mas eu não falo com meus pais há 2 meses. Será que tá certo, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essas validações, assim, no meio do caminho, para ver se você não fez uma coisa que era muito fora do objetivo, né. hum, interessante. E isso tem a ver com por porque para você perceber esses sinais ou essa validação, existe uma certa consciência, né. Você tem que estar consciente do que muitas vezes as pessoas acabam vivendo no automático, né, na correria e tal do dia e não para ter essas reflexões, né, para se observar, assim. Que prática que você tem para se observar? Ou é mais algo mesmo que durante o dia você vai fazendo e aí você percebe, putz, olha, isso aqui eu estou deixando a desejar, você vai sentindo, ou você, enfim, você tem faz terapia, sabe, que tipo de coisa? É, assim, o que eu uso, assim, o que eu geralmente, assim, eu vou dormir, sei lá, eu boto a cabeça no travesseiro, e aí, assim, você tem que ver, assim, o que você tem que ter primeiro, assim, uma visão do que você quer, né, numa coisa mais longo prazo, mais da vida, sei lá. Então, eu quero Perfeito. ser né, quer dizer, poxa, eu quero ser um bom marido, um bom pai e tal. E de repente você tem um projeto ali que tá, puta, mas isso aqui eu coloquei que eu tinha que fazer um MBA, só que o MBA tá me consumindo todos os fins de semana e eu não posso ser um bom pai, sei lá, tem Hum, um conflito, né. Eu hum, acho que você tem que ter uma claridade, assim, do que você quer longo prazo, né, o que é o curto prazo e como que isso está interferindo, né, assim, e eu acho, assim, que não tem problema se você validar essas hipóteses, assim, de que: "Poxa, será que é isso mesmo que eu quero, né? Eu defini esse goal há 2 meses atrás, será que é isso mesmo que está certo e tal?". Então, assim, eu acho que como a gente falou, né, uma constante, você entender você mesmo, né, você entender sinais de que estão acontecendo coisas que não são muito harmônicas com o que você está vivendo, com o que você quer da vida. E hum. aí é um sinal de alerta para você parar ou revisar aquela meta, né, ou fazer diferente, ou postergar um plano que você tinha que era muito agressivo, sei lá. Interessante. Muito interessante, de verdade. Bem legal, faz sentido. Vamos falar de isso tem a ver já, tá? Que eu acho que a gente vive num mundo complexo, né? Num mundo complexo, e aí existe o caos, né? Existe o caos. E agora a gente tem que aprender a gerir tudo isso. Então, por exemplo, uma empresa é um cenário ainda maior, né? Porque a empresa são vários KPIs, várias pessoas envolvidas, né? Então é um cenário ainda mais complexo. Então você tem que ter um conhecimento de gestão para você conseguir navegar nesse mundo complexo, né? Quais hábitos diários você tem para fazer essa gestão do complexo? Ou seja, você chega de manhã e olha para uma planilha de números para te ajudar a direcionar a rota que você vai seguir no dia. Você, no final da semana, faz um planejamento, sabe? Que hábitos que você tem para te dar uma visão melhor, para te ajudar a gerenciar esse cenário complexo? Entendi. É, assim, o que eu faço, assim, todo dia eu tenho uma meta do que eu quero fazer, né, então são atividades simples, atividades um pouco mais complexas,
mas eu sempre tenho também as grandes pedras que eu tenho que entregar, vamos dizer assim, a cada trimestre, ou um pouquinho mais longos, né? Mas assim, são os problemas mais complexos, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu tenho aquelas pedras que eu tenho no meu radar, tenho que resolver um monte de coisa no dia a dia. E aí, assim, quando você fala de times, né, você tem que estar não só preocupado com você, né? Você tem que estar preocupado com o que as pessoas estão sentindo e tal. E muitas vezes, assim, o que é importante é você ter rotinas de, tipo, tomar um cafezinho com o outro, né? Então, assim, sair um pouco... Eu acho assim, se você ficar muito planejado, ficar um cara bitolado nessas metas, o que eu faço tal, não funciona, né? Porque você está meio que como se fosse um robozinho ali, né? Então, assim, o que eu acho que é legal também, assim, eu gosto de puta, sair para almoçar, falar de coisas fora do trabalho, né? De reunir a turma, às vezes até forçar a pessoa que não quer sair para comer junto, não, vamos lá, vamos, a gente tem que bater um papo e tal. Então esses hábitos mais de abrir, né, de a pessoa poder se expor, assim, eu acho que são muito importantes. É, então assim, eu acho que esse que é o meu dia a dia. Eu faço sempre uma reunião também, eu reservo uma hora da minha agenda na sexta-feira no final da tarde para ver assim, o que eu fiz na semana, né? O que valeu a pena, né? Porque pelo menos para mim, assim, no fim de semana, eu meio que esqueço a semana anterior. Assim, eu esqueço um monte de coisa. Então, assim, na sexta-feira eu pego para falar assim, o que eu aprendi essa semana, o que foi legal, o que eu preciso melhorar e tal. Então, eu faço um pouco desse trabalho, né? Mas acho que o segredo é você buscar um pouco o que funciona para você, né? Uma coisa que também para mim é interessante. Eu tenho momentos do dia que eu sou mais criativo, que eu sou mais planejador, que eu sou mais execução. Então, por exemplo, quando eu vou dormir, eu penso muito no que eu fiz na vida, eu penso longo prazo, assim, eu dou uma viajada, assim, puta, tá legal, não tá? Penso na minha família e tal. É, aí de manhã, por exemplo, eu sou muito executor, assim, puta, o que eu tenho que fazer? Cara, esse dia começou, tal, puta, aí eu faço uma listinha rápida do que eu tenho que fazer, alinho com o que eu tenho que entregar daqui a 3 meses, tal, então eu faço uma coisa meio assim. E durante o dia você vai ser consumido por um monte de coisa que você talvez não tenha muito controle, né? Você tem reunião que você não quer ir, que você tem que ir. Você tem atividades que não te agregam muito, mas você tem que estar lá, né? Então assim, você acaba meio que perdido um pouco você perde o controle durante o dia de algumas coisas, mas eu sempre tento voltar depois e falar, puta, o que deu certo, o que não deu certo, e, e fazer essa reflexão para o dia seguinte você já poder começar de um outro patamar, né? Coisa assim. Legal, show. Vamos falar de negócios um pouquinho. O que você vê assim que é o papel? Porque vamos lá, tem algumas coisas. Com certeza, o negócio gera emprego, que alimenta famílias e etc. Mas qual que é a sua visão do papel de um negócio na sociedade? Porque hoje em dia tem essa discussão muito em pauta, né? Primeiro, está sendo um negócio que é saudável para as pessoas que estão trabalhando ali naquele negócio, é um negócio sustentável, então, enfim, tem algumas pautas aí, né, na sociedade hoje. Mas qual que é a sua visão do papel de um negócio na sociedade? Por que criar um negócio, sabe? Legal. Para mim, assim, o papel de negócio é basicamente resolver um problema. É tão simples quanto, né? Então, qual que é o problema que você está resolvendo? Então, esse é o grande, a razão do negócio existir, né? Então, e isso, assim, eu acho que cada vez mais não é muito claro, né? Quer dizer, que negócio que você está resolvendo exatamente, né? Então, assim, você tem que entender o seu consumidor, você tem que entender o que seu serviço ou produto tá agregando, né? Então, assim, é bem simples. Acho que é resolver um problema e aí, assim, tudo que qualquer empresa faz, você tem que entender muito o lado do consumidor, né? Quer dizer, você, às vezes, assim, existe um erro muito grande de você achar que você está fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito, mas se você não perguntar para o cara que está do outro lado, né, que está, né, essa interação com o consumidor final, você pode estar fazendo uma coisa totalmente depois substituível, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio que existe hoje, é como que eu estou resolvendo? Qual que é o problema que eu estou resolvendo? O que eu faço melhor que os outros, né? Por que as pessoas vão escolher o meu negócio e não o outro, né? Então, eu acho que é essa jornada do consumidor, né, do usuário final, sei lá, você entender isso, eu acho que não é fácil, primeiro, né, não é fácil, mas assim,
você entendendo isso, você vai conseguir realmente continuar existindo, né? Porque hoje em dia, cada vez a competição é muito maior, né? E uma coisa que a gente vê assim com tecnologia, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, essa pandemia, muita coisa mudou de um dia para outro, né? Então, assim, você entender o que você faz, saber adaptar rápido, né? Que eu acho que é uma coisa também de startup, né? Que a startup, por natureza, ela tem que ser ágil, ela tem que ser muito rápida, né? Então, você tá com essa percepção do porquê você existe, né? O que você está fazendo bem feito, com certeza vai te perpetuar no negócio, né? Show de bola. Eu vou pular uma perguntinha para daqui a pouco a gente falar dela. Quero falar de liderança, então, aproveitando já que a gente está falando de negócios, como que foi esse desenvolvimento para você como líder, assim, quais etapas você se viu, então, como líder? Começo, passo para um gerente, né, e aí eu tenho algumas coisas que eu tenho que gerir que é diferente, hoje como diretor mesmo de uma operação, né? Qual é a sua forma de liderar e quais são alguns aprendizados chaves sobre liderança que você gostaria de compartilhar? Legal. Eu acho assim que o líder, né, ele começa ele se torna líder quando ele deixa de fazer as coisas e deixa que os outros façam as coisas, né? Quer dizer, mesmo que você saiba fazer aquilo lá, a dificuldade que você tem é assim, não, eu não vou fazer porque a pessoa que está no meu time ela tem que fazer para se desenvolver, porque é o papel dela e tal. Então eu acho que o líder, para mim, a visão do líder é um cara que consegue deixar o time trabalhar, né? Apoiar nesse processo, né? Eu acho que todo mundo vai ter dificuldade, né? Talvez assim no começar e tal, e o líder ele tem que dar essa balizar isso de, puta, melhor aqui ou aqui não foi legal, mas vamos na próxima a gente faz e tal. Então assim é poder, para mim assim, o grande definição de líder é isso, você poder participar dessa jornada do seu time sem você querer fazer aquilo sozinho, né? Porque você vai resolver o problema agora, mas você não vai resolver o problema do futuro, que é essa pessoa que está tocando aquilo, essa pessoa que está se desenvolvendo e tal. E eu acho assim que aí tem algumas coisas assim que cada um tem a sua visão, né? Assim, eu sou um cara muito transparente. Eu acho que é muito importante você compartilhar o que é a estratégia do que vem de cima, ou enfim, que chega para você. É, eu acho que ser um líder humano, né? Hoje em dia é muito importante você estar com essa visão do poxa, é normal errar, né? Quer dizer, acho que ninguém quer robôs, né? Assim, então você criar esse ambiente de, né? Que é aquele ambiente assim psicologicamente de ok se a gente errar, né? Isso é uma coisa muito Sim. difícil de conseguir, mas é muito importante, porque se você criar um ambiente de retaliação e tal, qualquer inovação nunca vai acontecer, né? O cara que vai dar uma ideia esdrúxula, puta, o chefe vai lá e corta e tal. Então, você criar esse ambiente é uma coisa muito difícil, né? Você tem que ter confiança, você tem que você tem que conhecer a pessoa do outro lado também, né? E às vezes assim uma coisa que eu acho interessante é que uma das qualidades mais importantes de um líder, fizeram uma pesquisa uma vez que eu li e falava que o cara tem que ser execução, transparência e tal. O que saiu que era mais forte, né, era a vulnerabilidade, né? Quer dizer, você mostrar que você também erra, né? Então, para mim, isso que é líder, que é você ser uma parte de um todo, você ser um cara como eles, né? Mas você deixar o time trabalhar, né? Você deixar com que as pessoas aprendam e façam de novo e tal, e que elas confiem em você e também confiem nesse ambiente de poder errar juntos, né? Então, outra coisa também que é importante assim, é você também saber levar para onde você quer o time, né? Então, assim, poxa, estamos sendo produtivos, estamos sendo eficientes, vamos tirar ideias, mas também vamos focar no que a gente tem que entregar, né? Quer dizer, tem todo esse lado também da parte de execução, mas para mim ser um líder é isso, você poder criar essa cultura, né? Essa coisa muito do que a gente está aqui fazendo, o que é importante, o que a gente valoriza como seres humanos e tal. E todo mundo poder ir trabalhar como se estivesse, sabe, em casa, como se estivesse num ambiente muito saudável, né? Quer dizer, sem ter essa querer, né? Sem querer que as pessoas se formem numa concepção específica. Legal, muito bom. Isso vem se desenvolvendo, né? Essa liderança mais, até por questão da minha própria geração, assim, eu acho que os líderes estão tendo que talvez ter uma abordagem mais nesse modelo mesmo de autonomia e, enfim, é um modelo que eu também sou bem fã, assim, eu acho que
Eu acredito bastante. Lógico que tem várias particularidades aí, né? Então não vou falar que é a bala de prata, né? Que é a única forma. Não, existem várias empresas que fazem de maneiras diferentes, etc. Eu queria tentar simplificar uma coisa, que é uma coisa que às vezes fica até difícil na minha cabeça, que é essa coisa de risco e recompensa, falando ainda de negócios, assim. Como que se você pudesse tentar explicar isso da maneira mais simples possível. Imagina que a pessoa que está ouvindo aqui tem 18 anos de idade, está ouvindo pela primeira vez, quer ser um empreendedor ou ter uma empresa. Como que você analisa risco e recompensa? Então, tipo assim, o que eu acho assim que eu acho que assim é bem simples, né? Assim, é o quanto que eu vou fazer tal coisa, né? Então assim, por exemplo, quando eu comentei que eu fiz uma viagem de mochila pela Europa, né? Então assim, o poder trancar a faculdade, né? O poder juntar dinheiro para você fazer um estágio, para ganhar dinheiro para poder viajar e tal, isso é um pouco o investimento, né? E a recompensa que eu tinha de fazer aquilo, de trancar a faculdade e viajar pela Europa, puta, o que aquilo ia me abrir de portas, puta, era infinito, né, e tal. Então, assim, eu acho que em diversas fases da nossa vida a gente tem uma concepção de puta, não, eu sou um supervisor numa empresa tal, já estou lá há 3 anos, tal. Cara, mas se você jogar tudo pro ar, né, e ficar 6 meses fora da sua vaga, né, do seu trabalho, quanto você ganha por mês? Sei lá, 6 vezes o que você ganha por mês, esse é o seu custo, né, vamos dizer assim. E quanto que você pode aprender, né? Então, puta, você sabe falar inglês? Não. Puta, faz um intercâmbio no Canadá, cara. Vai lá. Puta, vai custar tanto, né? Sei lá, faz a continha em dólar, quanto custa e tal. Junta essa grana. Mas você voltar para o Brasil daqui a 6 meses com, puta, sabendo falar inglês, cara, como isso vai te abrir portas, cara? Como vai é, te trazer novos empregos possíveis, né? Você hoje é um supervisor, você pode ser um gerente quando voltar, cara. Vai numa multinacional e tal. Então, assim, o que eu acho que é difícil, as pessoas elas ficam muito presas, né? Assim, eu acho que existe é normal, né? A gente tem que pagar conta, a gente tem que a gente está um pouco preso a um pouco onde a gente está, né? Mas às vezes assim, por exemplo, educação, você pode aprender coisas sem pagar nada. Você pode fazer uns cursos aí online que não tem custo nenhum, né? Viajar é outra coisa que assim que é incrível, cara. O que você vai aprender como pessoa, como na sua vida, sem falar do idioma e tal. Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz, né, existe um retorno, né? Então, assim, quanto custa e quanto que é o retorno. Então, assim, se você puder o máximo colocar na ponta do lápis, né? Então, quanto que é o custo disso aqui? Quanto que é o retorno, né? É, e às vezes, assim, o retorno ele é tão maior do que você pode imaginar que que vai te representar uma mudança da sua vida, cara, né? E eu acho que eu vejo assim muitas pessoas assim, puta, eu tenho que ter um MBA, né? Eu tenho que fazer um MBA. Assim, para que você tem que ter um MBA, né? O MBA custa uma grana, né? Sei lá. E aí eu falo assim, pô, por que você não faz inglês? Faz um curso de inglês, vai para o Canadá, vai viajar, vai para a Europa e tal. Aprende inglês, cara, vai te abrir tantas portas, né? Então, assim, às vezes a gente está meio preso em algumas crenças que a gente tem, né? É, mas o que você falou é muito importante, assim, as pessoas têm que ver o que elas querem, é lógico, mas assim, tentar quantificar, cara, será que vai ser o final do mundo se eu sair do meu emprego e tentar tal coisa? Puta, eu estou desempregado, mas eu tenho uma graninha guardada, será que vale a pena eu fazer um, sei lá, um intercâmbio, fazer uma coisa diferente para me dar uma oportunidade de carreira que eu nunca tive, né? Então, assim, eu acho que é você saber medir o custo e o retorno, né, sendo bem simplista. Muitas vezes esse custo e retorno não é tão fácil de você medir, né, porque a gente está sempre preso, né, numa realidade. E para mim, assim, uma coisa que é muito legal que, vendo para trás na minha vida, assim, eu acho que se você não arriscar, você vai ter certeza que você vai ser, entendeu? É muito óbvio que você, por exemplo, se você não arriscar, você sabe onde você vai estar em 5 anos, né? Agora, se eu arriscar e der certo, cara, eu nem sei onde eu vou estar. Vai ser uma coisa tão legal, cara, que eu vou poder estar numa situação super diferente. Então, assim, eu acho que, e quando você é jovem, cara, esse é o momento que você tem que arriscar, cara, porque você não tem muito a perder, né? Você vai ter, né, dificuldades e tal, mas essas dificuldades tendem a ser piores no decorrer da vida, né? Você vai ter filhos, você vai ter esposa e tal. Então, a liberdade que você tem hoje, cara, você pode fazer muita coisa legal, né? Você pode
você pode sonhar e você tem que sonhar muito grande, né? Mas às vezes uma coisinha simples como essa, de tipo, puta, você tem que sair do seu emprego para fazer tal coisa, né? Parece uma coisa assim, o fim do mundo, mas na verdade não é, cara. É uma coisa legal que vai te trazer muita coisa boa, né? Então acho que, para mim, risco e retorno é isso. Quer dizer, às vezes até no meu dia a dia, assim, às vezes uma reunião, uma coisa assim, e às vezes eu falo assim, pô, será que vale a pena ter essa discussão, né? E eu vou me expor e tal. Então você tem que sempre balizar o que que você tá, o que que você espera de uma ação, né? O que que ela vai te trazer e como você pode, né, pensar no seu futuro, né, que coisas que vão abrir as portas, etc. Muito legal. Custo e retorno. Vou pensar nisso também no meu dia a dia. Faz muito sentido, até assim para reunião, né? Ações que você toma, né? Faz sentido pra caramba. Em marketing a gente analisa também, né? O custo do lead ali, o retorno das coisas. Então, faz bastante sentido. Como que você... Já estamos quase chegando no final, mais duas perguntinhas para finalizar. Como que você... Uma vez eu vi o Jeff Bezos, né? Que é ali, na Amazon, né? Para quem não conhece, que acho difícil, a maioria deve conhecer. Que ele falou que ele não acredita em work-life balance, né? Que é o equilíbrio vida e trabalho. Que ele acredita num work-life harmony, né? Que é isso que você falou de ter harmonia entre as coisas. Isso, que é isso para você, esse work-life balance, assim, né? É parar de trabalhar às 6 horas da tarde ou não tem nada a ver? É muito mais uma postura e tal. Como que você mantém essa harmonia entre trabalho, vida pessoal? Como que você diferencia isso? Tá. Eu acho assim que, primeiro, né, o trabalho ele não é um fim, ele é um meio, né? Então, assim, a primeira postura assim que a gente tem que ter, assim, eu não vivo para trabalhar, né? Para estar lá, ganhar meu dinheiro, para ser um gerente, para ser não sei o quê. Eu vivo para ser um gerente para poder estar em casa, estar com meus amigos, com a minha família e tal. Então, assim, eu acho que essa que é a grande diferença, né? Assim, eu acho que, para mim, work-life balance, assim, é eu poder ter o respeito da onde eu trabalho, de falar assim, cara, eu não vou poder ir na reunião porque eu tenho que levar minha filha no médico, ou tenho tenho que ir na escolinha dela, tal. Então, assim, você saber que existe esse respeito, né? Então, assim, eu acho que, e às vezes se você está numa empresa que não é assim, cara, de repente vale a pena você procurar empresas que são assim, né? Porque isso é importante, né? Então, assim, eu acho que respeitar o lado pessoal das pessoas é uma coisa muito forte hoje em dia, né? Mas para mim o trabalho, tanto que assim, a gente vai seguir a vida vai ser demitido, vai ser contratado, né? Quer dizer, uma coisa que a gente vê no nosso negócio aqui é que existem várias carreiras, né? Você não tem uma carreira só, né? Que, não, eu sou executivo de vendas. Não, você vai ter várias executivos de vendas em várias empresas, né? Então, assim, você troca de roupa, né? A carreira, ela troca de roupa, assim, tal, de onde você está, mas você volta para a mesma casa, né? Ou você olha no espelho com a mesma pessoa, né? Os mesmos seres queridos e tal. E isso vai embora, cara. Você vai perder, vai passar um tempo da sua vida que você vai perder, né? De não ver os seus pais e tal, não estar, né? Próximo dos seus amigos e tal. Então, assim, para mim, é lógico que você pode ter uma empresa que é mais difícil, você pode ter uma fase da sua vida que é mais complicada, você tem um chefe ruim e tal, tudo bem. Você vai ter algumas, nem todo, o mundo nem sempre é harmônico, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar essas situações, né? Mas para mim o trabalho ele tem que ser um meio, né? Quer dizer, eu tô lá trabalhando para ter isso, para dormir tranquilo, para entender que o que eu faço é muito legal para um monte de gente, né? Mas para eu poder estar com minhas filhas, né? Pelo menos 2 horas por dia para conversar, para contar história e tal. Então, assim, eu acho que isso vai de cada um de que é o work-life balance, né? Quer dizer, o que seria interessante para cada um, né? Mas eu acho que ninguém pode ver o trabalho como um fim, né? Quer dizer, como, eu sou um executivo, pronto, né? Não, se você pensar assim, você está com uma visão muito limitada, né? Então, acho que é por aí. Legal, tô adorando, cara, tô adorando. Respostas muito Uhum. simples, pontuais. Última pergunta que é uma coisa que eu sou apaixonado também, que é a educação. Como que o Sérgio hoje aprende? Eu vou deixar a sugestão, tá? Não estou sendo pago para nada, mas eu adoro a Udemy, cara. Se vocês tiverem algum desafio, puta, quero aprender matemática, quero aprender Illustrator, Photoshop, entra na Udemy. Eu fiz até curso de DJ na Udemy, Sérgio.
Que Fiz até legal. curso de DJ, cara. E me ajudou muito. E eu paguei R$ 30 o curso, sabe? Então, assim, super Que acessível, legal. bem legal mesmo. Mas vamos falar, como que você aprende hoje? Costuma ler artigo, newsletters, livro? Como que você aprende? Bom, então primeiro assim, eu acho que falando um pouco de educação em geral, né, assim, e uma coisa que eu aprendi na minha vida também, que assim, a gente tem que estar sempre se forçando a sair da zona de conforto, né? O que eu quero dizer com isso, assim, que tipo assim, é muito natural que a gente se acomode na vida, né? Você vai estar, puta, agora eu sou o fera de vendas, eu sou o cara, puta, bam, 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 fechei o negócio, ou, puta, já consegui o emprego que eu queria e tal, e você se acomoda. É muito natural isso, você fica num platô ali e você se acha o cara lá, o rei da cara preta, né? E eu acho assim, uma coisa que é muito importante para todo mundo, assim, se você está no mesmo lugar há 2 anos, sei lá, 3 anos, e não está aprendendo muito no seu dia a dia, né? Você está no seu trabalho, você não está você não está aprendendo, você está ensinando somente, né? Isso é um mau sinal, né? Então assim, eu acho que se você identificar uma zona de conforto, cara, dá uma pensada, assim, você talvez tenha que se mexer, né? E para mim sempre foi assim. Eu acho que quando eu era mais jovem, eu procurava a zona de conforto. Eu queria uma zona de conforto para ficar quietinho lá, né? E tal, pô, tô ganhando bem, então emprego legal, tal. Só que depois quando você começa quando você fica mais velho, você começa a ver que só quando você sai dessa zona de conforto que você realmente está aprendendo, né? Então assim, existem estudos aí que falam que você está por exemplo, eu não sei apresentar bem, né? Não sei falar em público. Cara, se eu tiver umas situações que eu puder falar em público e eu vou me esforçar, eu vou aprender, né? Estando numa zona de desconforto, eu vou aprender, né? Então, para mim, a primeira coisa é isso, assim, eu tento me expor às zonas de desconforto, né? Sempre que possível, para poder justamente aprender. E, e aí, assim, tem vários estudos que falam que, assim, que para aprender, você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que ter um pouco puta, eu vou ter que dedicar 1 hora, vou estar... Então, assim, o que eu faço, assim, eu pego algumas horas do dia ou da semana que eu encaixo, assim, poxa, esse dia não tem muita reunião, eu vou dedicar 1 horinha, puta, vou acessar lá no metrô, sei lá o quê, vou fazer um curso e tal. Eu tento fazer isso. Então, assim, encontrar disciplina para você poder receber o conhecimento. Daí pode ser curso, pode ser um artigo, pode ser uma revista, tem várias formas, né? Pode ser um canal de YouTube e tal. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma curadoria do que você acha que é importante, né? Então, assim, eu acho que aí também outra coisa que é legal é você identificar os lugares que são relevantes para você, né? Que você gosta de ler, porque assim, se você pegar só coisa da internet que está aberta, sei lá, o portal de Globo, o UOL, e tal, você não vai ter muita profundidade, né? Então assim, você tem que selecionar um pouco assim, como se fosse uma curadoria. Puta, eu vou ler aquele site, porque aquele site, puta, sempre tem umas ideias muito legais, tal. Então assim, eu acho que você tem que ter essa curadoria de falar assim, puta, essas são minhas fontes de informação, né? Ou esse é o curso que eu quero fazer, esse é o canal do YouTube que eu vou ver toda semana e tal. Então você tem que ter essa disciplina, essa curadoria, se forçar a sair da sua zona de conforto o máximo que você puder. É, e assim, né, uma coisa que é legal de educação, assim, que se você não, você aprendeu, se você não volta e treina o que você aprendeu, você vai esquecer, entendeu? É do cérebro, né? Então, assim, cara, você fez um curso sobre Excel, puta, vamos fazer uma planilha. Então, puta, eu vou pôr na agenda fazer uma planilha na sexta-feira, né? Então, assim, tenta voltar para usar aquilo lá. Você está aprendendo inglês, sei lá, puta, deixa eu ver se eu consigo um gringo para falar na semana que vem e tal. Vou colocar na agenda, vou ligar pro cara, sei lá. Então, assim, o máximo que você puder criar situações de você poder usar aquilo, acho que é importante, né? E aí eu acho assim, tem coisas que são muito aplicáveis, né? Coisas que são muito práticas, né? Tipo hard skills que são isso, né? Tipo, ó, tem que aprender tal coisa, tem que fazer tal coisa, fazer uma forma, aprender programação, tal. Isso é tudo muito prático, você tem que ter disciplina. E tem outras coisas que são as soft skills que é um pouco vago, né? Que é um livro, cara. E às vezes eu tô lendo coisa assim de super nada a ver, assim, sabe? Coisas que não tem nada a ver com nada, mas que vão te dar um insight para você ser um cara mais criativo e tal. Então, assim, não queira só ter coisas que são relacionadas ao seu trabalho específico, né? Pense na educação como uma coisa muito, muito aberta, assim, sabe? Então, assim,
Porque no final do dia, assim, você aprender alguma coisa é mudar comportamento, né? Você vai ter que mudar o que você fazia, né? E se você aprender, leu tal e não fez nada diferente no dia seguinte, você não aprendeu. Você colocou dados, mas você não transformou aquilo em alguma ação prática para você ser um profissional melhor, uma pessoa melhor e tal. Então, assim, eu acho que assim, você tem que ter uma caixinha de, tipo, coisas boas com curadoria, com coisas que vão agregar, que eu gosto e tal, e depois ter uma preocupação de, tipo, o que que eu posso usar isso que eu aprendi, né? Quer dizer, como se fosse uma habilidades novas, né? Mas o que que eu posso assim, usar em outras coisas que não tem nada a ver, mas que vão me fazer com que aquele conhecimento seja incorporado no meu dia a dia, né? Coisas assim. Show de bola. Pessoal, chegamos ao final. Pena, dá para ficar mais tempo aqui batendo papo, tem mais coisa para fazer de perguntas. Depois a gente pode marcar um outro para explorar um tema. Sérgio, obrigado novamente. Foi muito bacana o papo. Aprendi pra caramba. Quem tá ouvindo aí provavelmente também deve estar bem. Eu gosto de coisas simples, cara. Eu acho que você conseguiu ser bem simples, explicar os tópicos aqui. Sugestões, palavras finais que você quer comentar aí pro Ah, pessoal e chegamos ao fim. beleza, Cris. Pô, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Fiquei honrado aí de estar aqui com você, com os ouvintes. Cara, assim, eu acho que a minha recomendação final é assim, e a gente assim tem um monte de ideias. O seu canal é super legal porque traz assim coisas de várias pessoas, né, assim que são pessoas às vezes comuns, né, pessoas poxa, que a gente pode pegar uma ideia ou outra. Mas o que eu recomendo para todo mundo assim não gaste tanto tempo no seu design da vida, né? Quer dizer, você tente fazer as suas coisas, cara. Não tente Perfeito. ter assim, sabe, não tente ter um plano perfeito, né? Porque esse plano nunca vai existir, né? Então, assim, a recomendação que eu dou é, puta, faz o que você acha que vale a pena, faz aquilo que você acha que está em alinhamento com o que você quer da vida, né? Que você acha importante, que você gosta e tal. Se dedique, sabe, assim, nada vem desse mundo de acaso, todo mundo que tem uma posição boa dedicou muito, ralou muito para isso, né? Então, assim, o design da vida acho que é muito legal porque dá ideias, dá experiências, né? Muito legais de várias pessoas, mas no final do dia você que vai aprender, né? Então assim, não gaste seu tempo planejando e faça, entendeu? Faça as coisas que eu acho quando você é jovem você tem essa oportunidade, né? De fazer e se errar não tem problema nenhum, sabe? Assim, tudo faz parte do aprendizado, mas é isso, cara. Assim, obrigado pelo convite de novo, Cris. Foi muito legal participar. E estamos aí, cara, se precisar. Show de bola. Obrigado. E eu assino embaixo, cara. Eu acho que isso faz muito sentido, porque hoje a gente tem tanta informação, né? Que às vezes a pessoa acaba ficando, se afoga. Se afoga em informação e não faz, né? O que às vezes é básico, é simples, né? E que vai fazer diferença. Então, muito boa o final. Obrigado, Sérgio. Beleza. Obrigado, Obrigado a você. pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.